Olá pessoal, conforme prometido, hoje eu estou aqui com um especialista em anestesia, um anestesiologista, Dr. Nelson, que vai responder as perguntas que nós fizemos, na verdade vocês fizeram durante a semana, né? E começar, Nelson, pela pergunta mais básica, assim, né? Quem é o médico anestesiologista? O que precisa para ser anestesiologista? Bom dia, Canado. Bom dia a todos. O médico anestesiologista é aquele profissional que cursou 6 anos de medicina e fez mais 3 anos, pelo menos, de especialização para atuar na área de anestesiologia. E no dia a dia, assim, a rotina do médico anestesista, qual é a função dele dentro do hospital, do centro cirúrgico especificamente? O médico, em específico o anestesiologista, dentro do centro cirúrgico e fora do centro cirúrgico, ele atua proporcionando anestesia, ausência de dor naqueles pacientes que vêm a necessitar de algum procedimento cirúrgico. Seja ele endoscópico, anestesia para ressonância magnética, tomografia, ou procedimento cirúrgico Mesmo específico. Onde haja corte, tudo, né? Isso. É importante falar isso, que as pessoas acham que às vezes é só quando vai operar e cortar, não, mas tem outros procedimentos, né? Endoscopia, colonoscopia, que o anestesista está ali participando também. Muita gente perguntou também sobre o que é a avaliação pré-anestésica. O que é isso, né? Para que serve? A avaliação pré-anestésica é muito importante. É um instrumento que o anestesista tem de conhecer o paciente, de poder saber das suas patologias, das suas comorbidades e, através do instrumento da avaliação pré-anestésica, definir qual que é a melhor anestesia para aquele tipo de procedimento que ele vai ser realizado, submetido. E nessa hora também vocês veem se o paciente tem uma comorbidade, alguma coisa que possa aumentar risco ou não do procedimento? Com certeza. Aí a avaliação pré-anestésica, a gente solicita exames específicos para as doenças que o paciente tem, encaminha para a especialidade quando precisa, às vezes precisa de uma avaliação de um cardiologista, né, de um endocrinologista, para poder então ser submetido com mais segurança na sua anestesia. É um negócio que eu falo muito para os pacientes, a gente trabalhar no terreno seguro, né? Sabendo como o paciente está, fica tudo muito mais fácil, né? Até para avaliar risco. Aliás, falar em risco, Nelson, existe risco para fazer a anestesia geral? Existe. Risco sempre existe. Eu falo para os pacientes na avaliação pré-anestésica que existe risco do simples fato dele sair de casa e vir até o hospital, ou vir até o nosso consultório fazer a avaliação. Risco na vida sempre há. O que melhorou foram todo o advento tecnológico que surgiu ao longo desse tempo. As medicações anestésicas hoje estão cada vez mais seguras, as monitorizações, né, os aparelhos que monitorizam o paciente nas salas cirúrgicas estão cada vez mais eficazes. Então, os riscos de algum advento grave foram diminuídos muito. E quanto tempo dura normalmente a anestesia? Tem um tempo médio ou isso? Isso é muito relativo. O tempo anestésico ele vai depender do tempo do procedimento. Então, cada porte, né, a gente tem cirurgias de pequeno porte, médio porte, grande porte. E esses portes acabam gerando a gente um tempo cirúrgico, na verdade, é muito tomado em relação ao tempo do cirurgião. Então, a gente vai proporcionar uma anestesia daquele paciente o tempo necessário para ser realizado aquele procedimento. E aí é que entra todo o conhecimento, tudo de medicação, qual medicação usar, qual efeito, duração, né, tempo para passar. E isso, cada medicação tem um tempo de duração. Então, baseado na avaliação pré-anestésica, baseado no seu porte cirúrgico, a gente vai conduzir a anestesia de uma forma que ela consiga terminar próximo do tempo que o cirurgião necessitar. Por que o pessoal perguntou muito por que tem que ficar em jejum para anestesia geral? Eu passo fome, não vou aguentar, tal. Quanto tempo é esse jejum, mais ou menos? Olha, o jejum ele é extremamente fundamental para a anestesia geral, principalmente nas cirurgias eletivas. Por quê? Quando o anestesiologista faz a medicação anestésica para fazer a indução da anestesia, ele tem um relaxamento do corpo. E o relaxamento gera com que os resíduos gástricos fazem um regurgitamento e a pessoa, então o paciente pode fazer a broncoaspiração, ou seja, aquele líquido ir para a traqueia. Por isso o jejum ele é fundamental.
Nesses pacientes eletivos, é obrigatório o tempo de jejum de qualquer tipo de sólido, pelo menos de 8 horas. 8 horas. E aí, sólido que a gente fala, leite, por exemplo, é considerado Leite sólido. é sólido, porque ele cai no estômago, vira uma coalhada, né? Vira um queijo. Então ele é considerado sólido. Aí isso pode subir para o esôfago, cair ali na traqueia. região, na traqueia e causar uma broncopneumonia ou problemas maiores. Isso. Por que há necessidade de intubação, né? Passar o tubo pela boca, pelo nariz até a traqueia durante a anestesia geral? Essa pergunta é interessante, porque a intubação ela se faz necessária a partir do momento que a gente faz as medicações anestésicas, nós provocamos uma parada respiratória. Então a gente precisa colocar essa prótese, que é o tubo endotraqueal, que vai da boca até o pulmão ou do nariz até o pulmão, para poder fornecer a oxigenação e o número de respiração ideal para aquele paciente. Então, pela parada respiratória provocada pelas drogas, a gente conduz à intubação. É só lembrar que é parada respiratória, não é uma parada cardíaca. Muita gente confunde isso, né? Na verdade, vai haver uma paralisação dos músculos respiratórios, tudo, e aí o paciente tem que ser ventilado por uma máquina, né? E aí a necessidade do tubo, como o Dr. Nelson disse. Há alguma reação após a anestesia? Pode haver? Isso a gente considerando a anestesia geral, a RAC, a peridural. Vamos começar. Reação pós-anestésica sempre pode ocorrer, né? Depende muito do procedimento que vai ser executado, depende do tipo de paciente, se é paciente de sexo masculino, feminino, pediátrico. Depende também das drogas que a gente vai usar e também das comorbidades que esses pacientes têm. Então tudo isso tem que ser levado em conta no intraoperatório para tentar diminuir essas reações no pós-operatório. Reações de dor, hipotermia, reações de náuseas e vômitos, que eles relatam muito no pós-operatório, né? Então a gente tem que conhecer bem o nosso paciente antes, tratar bem durante o intraoperatório para minimizar essas reações no pós-operatório. Inclusive as reações alérgicas, né? Às vezes a pessoa manifesta, né? Porque aí, como existem muitas medicações que a gente acaba aplicando naquele paciente, que pode causar alguns tipos de reações alérgicas, coceira, vermelhidões pelo corpo, e a gente acaba tratando isso lá no centro cirúrgico mesmo. Por isso que é até importante ficar na recuperação pós-anestésica um tempo para até observar tudo isso. Isso é fundamental. O uso de drogas, isso eu estou perguntando, né, porque aqui nós estamos no hospital onde existe muito trauma, e eu, vinculado a uma especialidade que trabalha com trauma, vejo que boa parte dos acidentes tem vínculo com álcool e o uso de drogas, né? Muita cocaína, maconha. O uso da cocaína, por exemplo, ele pode alterar, levar algum risco maior para o paciente no trânsito por causa da anestesia geral? Toda substância psicoativa leva a alterações hemodinâmicas durante a anestesia geral. Então altera-se a pressão arterial, altera-se o ritmo cardíaco. A gente pode então prever para esses pacientes, no caso da cocaína, pacientes mais hipertensos durante o intraoperatório, pode fazer arritmias cardíacas, o coração acelera demais, e isso pode gerar para o paciente uma parada cardíaca, depende se ele não responder bem às medicações, porque esses pacientes, quando estão internados e fazem uso dessas substâncias, eles entram no processo de abstinência, né? E acaba então interferindo diretamente na anestesia geral quando a gente submete ele a algum procedimento. É importante que você tenha consciência disso, porque muita gente fazendo uso recreativo de drogas achando que é só o risco ali de uma overdose, não. Isso interfere em toda a saúde do paciente, né? Isso aí, muito obrigado, viu, De nada. pelo esclarecimento das dúvidas dos pacientes. Esperamos que tenha sido útil para vocês, né? Se tiverem mais dúvidas, encaminhem para que a gente possa fazer um novo vídeo e abusar um pouco mais do Nelson aqui, de toda a experiência e conhecimento dele para esclarecimento dos pacientes. Isso é muito importante. O paciente esclarecido geralmente é um paciente que tem uma melhor evolução durante a internação, na sua recuperação. Então, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha atingido o objetivo de todos e
tentar desmistificar, desmistificar um pouco a anestesiologia. né? Tá bom? Obrigado. Tchau. Até o próximo.